Olá, tudo bem? O assunto de hoje, como vocês podem ver, são as bolhas. Bolhas financeiras, em que o dinheiro desaparece como as bolhas que se desfazem no ar. Como vocês veem, eu estou roubando todos os brinquedos da minha filha nos últimos tempos. Bom, uma das coisas mais interessantes na economia são as bolhas nos mercados financeiros. Você tem todos os tipos. Uma das mais famosas aconteceu em 1620, 1630 na Holanda. Envolveu essa plantinha aqui, que é a tulipa. Naquela época os holandeses ficaram apaixonados pelas tulipas e começaram a misturar as cores, misturar as plantas, criaram vários tipos de tulipas e isso começou a atrair compradores. Surgiu então um mercado de tulipas. Só que as pessoas não se contentavam só em ter uma tulipazinha no seu jardim, no seu vaso. Eles começaram a investir em tulipas. E aí os preços foram subindo, disparando, cada vez mais gente querendo tulipa. Uma batata, um bulbo de tulipa chegou a custar o equivalente a 24 toneladas de trigo. Imagine numa época em que a comida era relativamente escassa, você trocar tanta comida por uma batatinha de flor. Mas isso aconteceu durante quase 10 anos, até que num certo momento alguém percebeu que a coisa estava exagerada e falou assim, mas puxa vida, será que essa plantinha realmente vale tudo isso? E aí começou a ter da mesma forma que aumentou o preço, os preços também despencaram. Uma coisa maluca, né? Uma coisa que parece tão singela, tão simples, acabou virando um problema econômico. Muita gente perdeu o que tinha, porque teve gente que vendeu a casa para comprar tulipas, vendeu as propriedades que tinha para investir em tulipas achando que ia ficar rico e acabou sem nada, somente com a tulipa. Bom, parece maluquice, não é verdade? Bom, agora passa para os dias de hoje. Imagina Bitcoin. O que era isso? Isso foi também uma bolha. Você teve um movimento que fez as cotações da moeda virtual dispararem. A moeda virtual chegou a quase 20 mil dólares e agora está voltando de volta para 7, 8, talvez menos até mil dólares. O que isso mostra para a gente? Que apesar de você mudar o objeto, as bolhas financeiras continuam existindo. Existe uma diferença entre a bolha e a pirâmide financeira. A pirâmide, normalmente é criada com o intuito já de atrair as pessoas e enganar aquelas pessoas para que quem está no topo da pirâmide tirar dinheiro dos que estão embaixo. A bolha é um movimento natural de mercado. Ele acontece nas mais diversas situações, com os mais diversos artigos. Você teve a bolha do comércio dos mares do sul, quando os europeus acharam que era fácil ficar rico vendendo coisas para a América Latina, isso lá em 1700 e pouco, tempo das caravelas ainda. Depois você teve a bolha da internet, a bolha das ações nos anos 1930, que levou à crise da Bolsa de Nova York e acabou quase quebrando a economia mundial. Você teve o craque da Bolsa em 29, foi também por conta do excesso de gente querendo comprar ações, comprando ações que não eram tão boas, supervalorizando um artigo que não existia. E você teve outros. A mais recente é a bolha da internet, que foi nos anos 1990, que você tinha empresas da nova economia que iam substituir a General Motors, a Ford, e acabou que a bolha explodiu e nada disso aconteceu. O que acontece quando surgem as bolhas? Normalmente são pessoas que se sentem atraídas por um movimento de valorização de um ativo, como foi o caso do Bitcoin recentemente. A ganância que leva a pessoa a procurar ganhar junto com os outros, independente de ter ou não fundamento naquilo que está acontecendo. Isso é uma coisa muito comum. As pessoas não têm informação sobre um determinado mercado e acham que é só entrar na onda
que acabam ganhando. Existe também uma coisa psicológica. O investimento, em geral, ele é feito de maneira irracional. Ou seja, você pensa, analisa, estuda, mas na hora de decidir, quem manda é o seu inconsciente. E o inconsciente, muitas vezes, faz a gente fazer um monte de bobagem. É o que acontece normalmente com as bolhas. Você tem um movimento de manada também, as pessoas são influenciadas pelo meio em que elas estão e pelas pessoas que estão em volta delas. Tem um experimento muito interessante, que se você juntar 10 pessoas e você combinar com 9, que elas vão falar uma coisa errada com relação a determinado objeto, determinada coisa, a pessoa que não sabe o que está acontecendo vai acabar concordando com as outras, mesmo que veja que a coisa está errada. Isso é uma coisa normal do ser humano, que é até da própria comunidade que ele vive, de acabar seguindo pela maioria. Só que nos investimentos acaba levando também às bolhas financeiras. Isso também, você tem a questão da falta de informação, de você não conhecer o mercado em que você está aplicando e de você exagerar no otimismo. Você achar que se todo mundo está ganhando, você também vai ter tempo de ganhar e aí você compra justamente na hora em que o mercado vai desabar. É o mais comum que acontece com as pessoas comuns. Você entra no momento em que a bolha está prestes a explodir. Como você faz para evitar esse tipo de coisa? Muito simples. Você analisa bem se o que você está comprando tem sentido, faz diferença realmente para você e se aquele investimento tem uma lógica por trás. Ou é simplesmente porque alguém está comprando, está ganhando e você tem que ir atrás. Se for simplesmente pelo movimento de manada, é melhor você ficar fora e evitar acabar ficando só com a tulipa de recordação. É isso, gente. Espero ter ajudado e vamos continuar conversando sobre economia e investimentos. Visite o meu blog www.arenadopavini.com.br. Lá você tem também um e-book sobre investimentos que você pode baixar gratuitamente e pode saber um pouquinho mais de investimentos. É isso, gente. Até uma próxima.